Essa é a hashtag 4, estou falando sobre filosofia e tecnologia. Né? Então eu falei sobre que o ser humano é técnico, ecológico, que a gente tem ambiente, e falei na hashtag 3 sobre uma coisa interessante, que é uma mudança de percepção de como é que as pessoas controlam o poder da sociedade e as organizações. Então, o que eu quero fechar é para dizer o seguinte, fazer uma recapitulação. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que as organizações, no final de um processo de revolução cognitiva, quando surge uma nova revolução, como é que estão as organizações? Olha só que interessante. Número 1, você tem o controle das ideias. As organizações, as mídias, elas chegam a determinada limitação, as organizações elas passam a controlar completamente essas mídias, ela aprende como é que funciona e ela passa a ter a sociedade passa a ter uma desvantagem em relação às organizações. Por quê? Porque as organizações têm poder de controlar as ideias da sociedade. Né? As ideias ficam, de alguma forma, filtradas pelos interesses das organizações. Tudo bem. Né? Isso não é mal, não é ruim, eles não são nem isso nem aquilo, simplesmente é assim que funciona, é assim que acontece. Tá? Tudo bem. Então, o que acontece? Quando esse controle ele existe, as organizações elas vão sendo reconhecidas e aceitas pela sociedade, não mais pelos méritos, não mais pela capacidade de atender bem, etc. Não, ela está ali numa relação com a sociedade, em que a sociedade perdeu o controle das organizações. Então a sociedade ela aceita as organizações com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, e a gente tem uma ilusão de que está tudo bem. Né? Então está tudo funcionando, está tudo legal, só que tem um problema grave aí, que vai criando uma latência, é o aumento da população. Conforme você vai aumentando a população, e a gente aumentou a população de 1800 para cá, a gente saiu de 1 para 7 bilhões, o que acontece? Cada vez essas demandas vão gerando e vão pedindo organizações cada vez mais eficientes, mais eficazes. E as organizações não vão conseguindo resolver esse problema de eficácia. Então, se você tem uma necessidade de demanda e uma dificuldade de oferta, isso vai criando no meio disso aqui uma latência. Então, essa latência vai existindo. Então, já há uma latência há muito tempo de que você precisava mudar as organizações atuais. Sejam as organizações públicas ou privadas, Congresso Nacional, escolas, etc. Está tudo ali, aquela latência que está ali. Então, tá. O que vem com a revolução cognitiva? Isso aí é um fenômeno, digamos, sistêmico do ser humano. Do nada um garoto, alguém, né, lança umas ideias, como foi o caso do papel impresso, que é o Gutenberg em 1450, que era um Steve Jobs da época, e a internet que surge nos Estados Unidos como uma ideia para resolver problemas nucleares, e que aquilo se dissemina na sociedade. Então aquilo se dissemina na sociedade e você tem um surto, né, você tem uma quebra do controle das ideias. Quando você tem essa quebra do controle das ideias, você começa a ter uma heterogeneidade de percepções. Você vai mudando as percepções, você vai introduzindo novas percepções na sociedade e você vai começando a olhar para as organizações de forma diferente. Aquele controle que as organizações tinham sobre as ideias e sobre as percepções vai se perdendo. E a sociedade começa a exigir novas organizações e começa a exigir coisas dessas organizações que elas têm que alterar. E aí vem a dificuldade, porque as organizações, quando você começa a fazer essa exigência, você está no início da revolução cognitiva, elas estão na sua fase mais baixa de abstração, elas estão totalmente intoxicadas elas mesmas. Então, é como se fosse assim, as organizações estão aqui com uma dificuldade enorme de pensar esse mundo todo, de querer mudar, e as pessoas estão começando a ter um pique enorme de querer mudança. Então essa é a crise que a gente está vivendo, entre uma nova percepção que começa a surgir e a dificuldade das organizações se adaptar a elas. Né? E aonde é que vai surgir o espaço? Surge o espaço das startups, surge o espaço das experimentações, que é exatamente o momento, né, que é a coisa mais revolucionária que existe hoje, que são essas startups, essas novas propostas, que vão ganhando corpo na sociedade, o aceite da sociedade, e que vão aos poucos matando, ao longo do tempo, né, as organizações. Algumas vão conseguir migrar e outras vão se extinguir. Bom, é isso. 3 coisinhas. Se você gostou do vídeo, curta. Marque o canal. E, por fim, uma propagandinha. Estou usando a empresa da Carol e do pessoal que trabalha com ela, que é a Guardanapo Digital. Ela está hoje cuidando da minha marca nas mídias sociais, tanto nos cursos, como no vídeo, quanto no blog. Elas estão difundindo para mim. Eu recomendo. Guardanapo Digital, guardanapodigital.com. É isso. Obrigado.